Isso está com o professor Felipe, eu não tenho olhado, mas acho que estão todas lá já, né, Felipe? Então, todas lá. Nós temos um problema aqui, porque as gravações chegam para mim, mas eu nunca tenho tempo de botar, eu passo para o Felipe, mas aí eu tenho que autorizar ele, e nem sempre eu me lembro de fazer isso, mas elas estão Então deve ser o íconezinho que tem ali, a fotinho de uma folha com um planeta? Eu sei. Eu achei que era texto, depois que eu não abri. Não é texto. Deixa eu ver se eu tenho aberto aqui. O meu está aberto aqui, eu compartilho na tela para mostrar. Então tá. Aí, ó. Aqui está a parte inicial, que foi aquela primeira. E aí, o link da aula, ó. Aqui, né? E aí começa a aula 1, aula 2 e 3. É esse íconezinho que está com planetinha mesmo. Bom, Eduardo, eu achei, eu achei que era um texto, isso aí, eu estava procurando as esse aulas link gravadas e direto, achei que era texto, aí eu não abri. ele vai direto para o YouTube daí, ó. Aula 4, aula 5, aula 6 e a nossa última aula foi a 7. Tá bom, amanhã eu dou uma olhadinha. É que hoje não vai dar mais tempo, agora eu só fico até 8h30 e vou para o trabalho. Então tá. Então, até para contemplar também o Eduardo, vamos lá. Charles, boa noite. Boa noite, professora. Tá com a câmera ligada, que é para não ter perigo da gente esquecer das carinhas de vocês. Bueno, então, assim, ó, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos iniciar com um material sobre o William Madruga. William Madruga. Não é da nossa turma. Ih, meu Deus, será que eu dei o link errado de novo? Não acredito. Ai, meu Deus do céu. O William, tu tá aí, William? Não. Gente, Felipe e Alexandre, vocês entraram pelo link que eu botei lá no... Opa, tô na aula errada, hein? Boa noite, gente. Na verdade, o Charles também. Não, então, A turma 1N, professor. Ai, meu Deus do céu. Para aí. Tá bom. A gente entende, é muita coisa. Não, para aí, mas deixa eu dizer onde é que está a turma certa. A gurizada tá avançando etapa aí. eu tô na aula errada, eu acho. Para aí, espera um pouquinho. Jefferson, William e Charles. Aguente um pouquinho aí. Alexandre e Felipe, por que link que vocês entraram? Eu entrei pelo que eu postei lá no da turma, do terceiro ano mesmo. Eu postei o link lá. Eu também. Eu também. E o que houve? Ai, meu Deus. Eu botei na turma 1N. Tá bom, a gente avançou vários semestres já, tá bom? Vocês deram um pulando e eu estava achando bom que o Charles estava na aula, que fazia tempos que eu não vi o Charles. Nossa, cara, não é dessa. William, Charles e Jefferson e Jennifer, vocês estão na turma errada, não é essa. Tá bom, então. Tchau, tchau. Boa noite. Tá bom, boa noite, boa professora. noite. Tchau, tchau. Tchau. Vamos sair de fininho. Também. Aí, vamos sair de fininho. Tchau. Estou apagando lá para não dar mais confusão. O que foi, professora? O que tá dando? O que tá dando? É que eu dei esse link para outra, botei no grupo da outra turma, Guto. Tudo normal, então. Meu Deus do céu. Isso tudo está gravado, Gisela vai depor contra ti. Isso aqui é a CPI. Peraí, deixa eu só pedir desculpa aqui. Tá.
Eles estão dizendo que gostaram de ter pulado 3 semestres. Ah, claro, né? Ruim, né? Bem, então vamos lá. Bueno, então, o que eu estava dizendo mesmo? Nós vamos, então, dar meio que uma corrida hoje, né, para tentar concluir o que a gente tem para dividir com vocês a respeito da constituição de associação e meio que de um passo a passo, né, para a gente montar o plano de negócio, que é aquela ideia de vocês se organizarem por grupos e cada grupo, né, montar o seu plano de negócios. Deixa eu conferir para ver se não tem ninguém da outra turma aqui. Não, acho que não. Eu já tinha passado até presença para o Charles, hein? Tinha o Jefferson, mas ele saiu quando... Não, o Jefferson da outra turma. Pois é, ele saiu já. Era o único que tinha que eu vi, pelo menos. Tá bem. Então, nós vamos primeiro fazer a apresentação desse material, né, que é sobre a constituição de uma associação, e depois vamos focar mais na questão específica do plano de negócios, e só para adiantar para vocês, lembram que nós tínhamos ficado de buscar alguém que fosse da área contábil, né, e que pudesse tirar um conjunto de dúvidas que vocês vêm nos trazendo, e que nós também temos, e hoje nós fechamos com uma pessoa que vai estar conosco no dia 18 de agosto, que é uma professora da FURG de São Lourenço, que trabalha no curso de cooperativismo, e que ela é contadora, e tem esse conhecimento específico que a gente acredita que vai ser bem positivo para vocês, porque ela tem exatamente, né, o conhecimento sobre as questões contábeis que envolvem uma associação, uma cooperativa e mesmo empreendimentos convencionais. Boa noite, Sidney. Então, vamos lá. Com relação às cooperativas, né? Então, esse material que a gente vai passar para vocês é um material que vai ficar disponível lá no Moodle e que ele foi organizado pela professora Marcela, da Universidade Católica, junto ao, não sei bem, mas é um núcleo de economia solidária ou qualquer coisa por aí que eles têm lá. Fabrício, boa noite. Então, qual é a ideia, né? A gente falar um pouquinho rapidamente sobre a associação, que não tem muito diferente daquilo que a gente já falou, né? E depois, aquela parte básica, vamos chamar assim, né, do passo a passo para a constituição de uma associação. Acho que vamos pulando, Felipe. Felipe, tu não consegue botar a tela inteira? Acho que não, né? Eu acho que não tem esse recurso só para ficar maiorzinho. No PDF eu posso dar zoom, mas aí vai cortar um pedaço. Não, deixa assim, tá bom. Então, o que é uma associação, né? A gente já falou, né, que é um conjunto de pessoas que possuem interesses comuns e que desejam se organizar para um fim específico, sem interesse econômico, em princípio. E depois a gente vai conversar bastante isso com a professora Márcia, que é essa professora da FURG que nós mencionamos, que ela vai trazer essa questão de como organizar uma associação onde haja fins econômicos, né, de como organizar o estatuto dessa associação. Mas, em princípio, associações não têm como função um interesse econômico. Então, a maioria de nós já conviveu, né, com associações. Então, associações de moradores, pessoas de mesma profissão que se organizam, associações de pais e mestres, associações profissionais e associações outras que vão aparecendo aí. Seguimos. Acho que pode passar. Isso nós já dissemos. Então, com relação aos tipos de associações, né?
Podem ser associações filantrópicas, podem ser associações de pais e mestres, em defesa da vida, associações culturais, desportivas, sociais, associações de consumidores, como a gente já trouxe o exemplo para vocês do Bem da Terra, associações de classe, associações de produtores. Então, vocês já devem ter ouvido falar na AEAP, por exemplo, que é a associação em Pelotas que reúne engenheiros e arquitetos. Assim como essa, há outras diversas associações que, bom, elas tanto podem ser informais, ou seja, simplesmente as pessoas se reúnem e se autodenominam uma associação, como elas podem ser formais, formalizadas, legalizadas, e é mais delas que nós vamos tratar aqui. Pode seguir, Felipe. Pode seguir, porque aqui está explicando cada uma delas, que para nós, nesse momento, não faz tanta diferença. O que nos interessa é isso aqui. O que a gente vai ver a partir de agora? É o passo a passo para a criação de uma associação, ou seja, para a legalização desse conjunto de pessoas, né, desse grupo que, a partir de um interesse comum, decide por ter uma associação legalizada, né, registrada. Então, o primeiro passo, né, é constituir uma assembleia. O que é uma assembleia? Vocês já ouviram falar em assembleia dos estudantes, em assembleia do sindicato, em outras assembleias. Então, uma reunião que vai servir, né, para discutir os objetivos, os direitos, a forma de organização, e também vai tratar de como organizar o estatuto social, que daqui a pouco nós... não, é agora mesmo que nós vamos ver o que é o estatuto social. Então, o estatuto social é um conjunto de cláusulas contratuais, que é um contrato, né, que é o conjunto de cláusulas que vai basear o contrato feito entre esse grupo de pessoas, que envolve a entidade, a associação com seus membros, dirigentes, associados, sendo no estatuto, né, atribuídos os direitos e os deveres ou as obrigações dos associados entre si, dos associados com o coletivo, da associação com os associados, e por aí se vai. Esse é o primeiro passo. Segundo, então, o segundo passo, lembrando que nós estamos falando de uma associação registrada e legalizada, né, é o registro, é exatamente isso, Jorge, é a normatização é o regramento, né, do conjunto de orientações que vai organizar esse grupo de pessoas. No que diz respeito ao registro, existem alguns documentos que são necessários, e o primeiro deles é o chamado Estatuto Social, que é isso que a gente já falou, que deve respeitar os requisitos dos artigos 46 e 54 do Código Civil de 2002. Então, para realizar esse registro, a associação deverá possuir um requerimento assinado por seu representante legal, né, solicitando o registro e devendo constar o nome completo do representante, que normalmente é o presidente, seu cargo, seu endereço e tá dito ali, né? A função dele, eu ia dizer, e a função dele na associação, mas é isso, se ele é presidente ou se ele está representando a associação. Terceiro passo, ainda estamos no segundo? Então, ainda no segundo, os documentos necessários para realizar esse registro, né? Então, tem que ter o estatuto original e uma cópia, datados e assinados pelo representante legal da entidade, e esse documento, né, tem que ter a orientação ou a supervisão de um advogado,
cujo nome, com registro, inscrição na OAB, deverão constar também. Então, isso faz parte dos requisitos para poder registrar essa associação. É claro que isso, né, depois do estatuto já pensado e organizado junto no coletivo. Bom, depois eu acho que a gente fala um pouquinho mais sobre a questão do estatuto. Então, depois de feito o registro, né, nós vamos fazer a inscrição na Receita Federal, que é para poder ter um CNPJ, que é para poder ter a figura jurídica, né, que vai ser registrada na Receita Federal. Então, com o registro feito no cartório, a associação passa a existir juridicamente, mas isso não dá ainda a sua inscrição, né, na Receita Federal, e aí esse procedimento, ele pode hoje, inclusive, ser feito via internet, tem até ali qual é o site da Receita Federal, onde se pode fazer o requerimento da inscrição da associação como pessoa jurídica junto à Receita Federal. Então, retomando, a gente precisa primeiro do registro em cartório, aquele que vai ser solicitado pelo presidente da associação, e com esse documento em mãos, e é um documento que precisa ser orientado por um advogado, né, precisa ter assinatura, responsabilidade técnica de um advogado. Tá bom, Jorge. Não, ele é sempre a mesma figurinha, ele está subindo. A foto é só dele no primeiro degrau, mas ele vai chegar no terceiro. Mas, então, depois do registro em cartório, se pode, então, requerer a inscrição na Receita Federal, e aí pode ser online, né? Pode ser através do portal da Receita Federal. Próximo, ou ainda é o mesmo? Não. O que diz aqui? Aqui está aquilo que a gente disse que eu disse que a gente ia retomar depois, né? Porque esse é o passo a passo, mas para chegar em cada um desses passos, né, a gente tem que cumprir algumas orientações do que é necessário para uma associação. E o que diz aqueles artigos de 46 a 54, né, do Código Civil de 2002, que eu tinha mencionado antes. Bueno, aí tu vai ter que aumentar, Felipe, porque eu não enxergo. Eu não sei se eu não enxergo. Agora tá maravilhoso. Então, a primeira coisa que a gente tem é que ter a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração dessa associação e o fundo social que vai ser constituído, obviamente, quando houver, né? Depois disso, ou na sequência disso, né, colocar o elenco, né, o conjunto daqueles que são os fundadores ou instituidores da associação e os respectivos diretores. Depois a gente pode até retomar, mas isso tudo vai ser eleito em assembleia registrada também pelo grupo, né, que está querendo se associar. Depois é preciso ter claro o modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Esses são termos jurídicos, né, que nos parecem assim, tá, o que quer dizer isso? Mas, quando vai se constituir uma associação, ou que seja uma cooperativa, há muitos modelos e exemplos na internet, que é sempre bom a gente usar como referência, porque aí lá vai estar explicitado, né, o que é esse modo pelo qual se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente a associação. Mas é isso que consta lá no Código Civil. Depois,
se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Ou seja, se aquela forma de constituição da administração pode ser modificada ou não, e de que modo que ela pode ser modificada. Então, tudo isso precisa ser pensado com antecedência. Depois, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Lembrando que tudo isso é para a gente ter subsídios para construir o estatuto. Tudo isso vai ter que constar no estatuto. Ainda, as fontes de recurso para manutenção da associação. Então, da onde virão os recursos para manutenção, que tipo de despesas esse recurso pode cobrir, como é que isso vai funcionar, tem que estar tudo explicadinho lá. Ainda, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos, então, se tem um conselho fiscal, se tem um conselho administrativo, como é que isso vai se organizar, se tem secretário, se tem suplente, se não tem suplente, isso tudo tem que aparecer. Que mais? As condições para alteração das disposições estatutárias, ou seja, muito bem, se fez um estatuto, está lá escrito e registrado. Mas e aí, se o coletivo, se os associados quiserem modificar alguma coisa nesse estatuto, pode, não pode, como é que vão fazer? Como é que se dissolve essa associação, caso ela deixe de existir? Então, como é que se dissolve a pessoa jurídica, né, esse registro na Receita Federal com o CNPJ, e qual vai ser o destino do patrimônio da associação, caso ele exista. Tudo isso tem que ser pensado antes. Depois, ainda, a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Eu disse que eu ia tentar fazer isso rápido, talvez eu tenha feito rápido demais, relembrando que nós vamos retomar esses tópicos todos, provavelmente na conversa com a professora Márcia, mas nós quisemos antecipar um pouco para vocês, até para que, de alguma forma, vocês tenham um conhecimento prévio e possam ter dúvidas depois, quando a gente tiver mais tempo, né, para discuti-las, tá certo? Mas, em todo caso, fica aqui. Dúvidas? Perguntas? Posso seguir? Não, tranquilo, pessoal. Então tá. Bem explicadinho. Aí o que o Jorge botou aqui. Seguindo o regramento judicial econômico Na legislativo... pergunta do Jorge ali no chat. Isso que eu estou vendo agora. Tem autonomia em seu desenvolvimento, essa autonomia vai ser estabelecida no estatuto, que é um pouco disso que eu estava lendo ali, né? A autonomia enquanto associação, é a associação quem decide como é que ela vai funcionar, como é que ela vai se organizar, como é que ela vai trabalhar, né, no sentido de desenvolver ou executar o seu objeto, mas alterações dessa forma, que foi originalmente registrada, elas precisam estar previstas no estatuto para poderem acontecer. Não sei se respondi a tua pergunta, Jorge. Não é que a mudança em si precise estar prevista no estatuto, não é isso. O estatuto tem que abrir a possibilidade de alterações. Não quer dizer que ele vai já definir quais são as alterações que pode ou não pode. Respondi? Podemos seguir? Lembra que hoje é o dia da correria. Vamos lá, Felipe. Para o próximo. Tu tá aí, Felipe? Hoje o Felipe andou caindo, agora eu já tenho medo que ele desapareça daí. Não, mas se ele desaparecer, sua apresentação também. Então, vamos lá.
Ainda, direitos e deveres dos associados e associadas, né? As associações só cumprem a sua finalidade quando se organizam de forma democrática e participativa. Então, se não for dessa forma, não faz sentido se fazer uma associação. Se é para um mandar e os outros obedecer, ou 2 ou 3 mandar e os outros obedecer, não precisa associação. E se ela acontecer, ela acabar funcionando dessa forma, ela não é uma associação. Porque a associação tem lá na sua raiz, que é aquilo que a gente leu lá no início, né? Como fundamento a organização de pessoas para um mesmo fim, né? Com o mesmo objetivo, de forma a que o processo de execução desse seu objetivo seja melhorado, seja facilitado, seja compartilhado. Então, se ela não for democrática e participativa, não faz sentido existir. Então, aqui esse material é dirigido para possíveis constituidores de associações, e aí diz ali, né? Portanto, a sua participação é imprescindível, devendo todos os associados e associadas, sem distinção, possuírem os mesmos direitos e deveres, principalmente com relação a voto nas decisões que forem ser tomadas, tá? Seguindo. Vamos aos direitos. Então, todo associado tem direito de participar das Assembleias Gerais e votar nos assuntos tratados. Também tem o direito de representar a associação nos mais diversos espaços. Ainda apresentar propostas de interesse da entidade, normalmente essa apresentação de propostas é feita em assembleia, embora em algumas situações normalmente previstas no estatuto possa haver outras formas de apresentação de propostas por parte dos associados. Depois, votar e ser votado nas eleições, propor sobre a adesão de novos associados, ou seja, trazer para o grupo, né, a indicação de novos associados, que normalmente passa por votação do conjunto, né? Não basta um associado dizer, eu quero que o fulaninho passe a fazer parte, e isso vai ser automático. Não, precisa da concordância do conjunto do grupo, normalmente por voto. Ainda ser ativo em todas as atividades que envolvam a associação, solicitar informações sobre a associação e desligar-se da associação quando lhe aprouver. Então, ninguém vai ser obrigado a ficar a vida inteira. No momento que quiser sair, é um direito do associado, tá? Aí, os deveres. Já vem os deveres depois? Já não me lembro mais? Acho que sim. Então, assim como é um direito participar das assembleias e votar nos assuntos tratados, também é um dever. Então, o associado não pode se abster de participar das assembleias ou de votar quando ele estiver numa assembleia. Ele pode até se abster numa votação, mas aí o voto dele lá vai ser contado como abstenção. Mas isso significa que os associados precisam ter uma participação ativa e, de fato, influenciar, né, nos rumos do que vai acontecendo na associação. Ainda, desempenhar com eficiência as atividades de sua responsabilidade, isso é sempre bom lembrar. Pagar suas dívidas com a entidade, porque em algumas situações há uma contribuição ajustada e prevista no estatuto, uma contribuição individual. Então, se isso estava previsto no estatuto, se o associado concordou quando ele confirmou a sua participação na associação,
as suas dívidas com a associação precisam ser pagas, né? Não pode ficar com dívida, inclusive isso pode ser um motivo de exclusão do grupo. Ainda, zelar pelo nome e patrimônio da associação, promover a associação e o associativismo, ou seja, participar de ações, né, que enalteçam e que divulguem, que informem as pessoas sobre o porquê se associar, sobre porquê o associativismo é um tipo de organização social muito positiva. Então, cuidando dos princípios que regem essa forma de organização. Promover o desenvolvimento da associação e conhecer o estatuto e os regimentos. Nós não chegamos a falar qual é a diferença de estatuto e regimento, e eu acho que não aparece aqui, Felipe, não sei, estou meio perdida com relação à apresentação, o que vem depois? Não aparece. Então, com relação ao estatuto, na verdade, a apresentação, ela acaba aqui, depois isso, incentiva as pessoas a se associarem, apresenta quem é que elaborou esse material, e o grupo esse da Universidade Católica, inclusive, se coloca à disposição caso pessoas que queiram organizar uma associação precisem de orientação. Acho que podemos parar por aí, Felipe, e acho que não sei se a gente fala rapidinho assim sobre o que é estatuto, o que é regimento. Não sei se tu e o Alexandre querem falar, se sigo eu, eles vão ficar cheios da minha cara. Sigo eu? Por mim, pode ser. Não, mas na verdade, não, eu acho que a gente não avança muito assim hoje. É só para que o pessoal tenha uma ideia, assim, né, desse processo que a gente vai falando, mas não tínhamos mostrado ainda essa coisa meio que do passo a passo de como se organiza, né, uma associação, mas as questões que precisam constar no estatuto, que tratam da organização, né, legal e da forma como a associação vai trabalhar, aquilo que eu disse antes, se encontra muito na internet exemplos de estatutos para as mais diversas naturezas de associação e também de regimento. O que é o regimento? O regimento se diferencia do estatuto e não é obrigatório, pode ter só o estatuto e não ter o regimento, para aquelas questões mais rotineiras, né? E aí é meio que, bom, é uma associação de formação profissional, digamos assim. Então, tem lá o estatuto, que diz como é que é votado, como é que é a organização, se vai ter um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário, se aquilo que eu tinha dito antes, vai ter conselho fiscal, se vai ter o conselho administrativo, vai dizer qual é o objeto da associação, vai falar um pouco disso que a gente já tinha trazido antes, né? Como é que um associado novo entra, quanto tempo dura a gestão de cada administração, como é que o associado pode sair, o que pode ser argumento para um associado ser excluído da cooperativa. Então, isso tudo vai constar no estatuto. O que vai trazer o regimento, no caso de ser isso que eu trouxe, né, uma associação que tem por objetivo formação profissional. Então, vai dizer como é que vai acontecer essa formação, que tipo de formação que vai ser dada, como é que vão se organizar as aulas, quem é que vai poder dar aula, quem é que não vai poder dar aula, quem é que vai participar como estudante, para qual público, etc. Então, são as questões mais específicas, digamos assim, né?
E isso vale tanto para associações informais quanto associações formais, mas repito, não é obrigatório. O estatuto, sim. O estatuto é obrigatório. Bom, acho que bati meu recorde, nem tanto, falei meia hora, queria ter falado menos. E em menos tempo, na verdade. Dúvidas, gente? Perguntas ou complementos por parte do Alexandre ou do Felipe? Não, só fazer um comentário assim, né? Isso parece até que já é desanimador, né? Porque é um monte de coisas, né? E eu estou lembrando, Gisela, da nossa primeira experiência nessa disciplina, com a primeira turma que fez esse debate. O que a turma fez foi construir um estatuto, lembra? Eles chegaram a elaborar, fizeram durante acho que um ano ou meio ano, eles construíram um estatuto, né? Eles fizeram todo esse caminho aí, construindo, debatendo, discutindo, pegaram alguns exemplos e a gente foi construindo isso. Realmente é uma coisa meio bem complexa, bem chata mesmo, né, de se fazer. Por quê? Porque tu tem que discutir com os outros, todo mundo tem que entender o que está fazendo, né? Tem uma série de questões que porque envolve várias pessoas. Por outro lado, e eu acho que o Felipe pode dizer melhor do que eu, não é menos difícil constituir uma empresa, né? Mesmo que tenha um único dono, porque as exigências, né, são tão ou grandes ou maiores, porque vocês vejam que uma associação tu pode registrar num cartório aqui em Pelotas, já uma empresa tem que ir lá na junta comercial daqui e do estado para fazer o registro. Agora tem a forma online, né? Mas mesmo assim é uma correria. E a forma de operacionalizar isso dos órgãos que fazem esse registro chega a ser irritante, de tantas vezes que tu vai lá e volta, tu vai lá, e sempre eles acham uma coisa que às vezes não é a mesma pessoa que olha, e como é complexo, os documentos são complexos e tem que ter muita informação, ele olha e vê uma coisa e te diz, ó, tá errado, pronto, te entrega de volta, aí tu vai lá e arruma. Quando vem a outra pessoa que pega para olhar, ela vê outro furo, e assim vai. Então, muita gente sai muito irritada, muito furiosa, né, com tudo isso. Mas o que eu queria salientar é isso. Não achem que porque é associação, que envolve outras pessoas, é muito mais difícil, é muito mais fácil. Não. Os dois procedimentos são igualmente muito, muito complexos, muito chatos, e por isso também eles requerem um profissional, né? Um advogado da área né, da administração, da área da contabilidade para orientar. Entende? Então é isso, esse é o comentário que eu queria fazer, porque eu vi isso acontecer em várias entidades e realmente é de enlouquecer quem está ajudando, quem está orientando e muito mais ainda quem está montando o empreendimento. Tá desligado o teu microfone, Gisela. Acho que o Diego levantou a mão também. Não, eu estava falando, achava que estava com o microfone ligado. Fala, Diego. Professor Gisela, uma associação também tem a ver com os valores e a missão da associação, né? Perante aquele grupo, né? Tem a ver com o quê, Diego? Com a missão, com os valores. Sim, claro. Certamente que sim. Isso tudo vai estar no estatuto. Depois nós vamos mostrar um modelo de... Na verdade, mas depois nós vamos falar disso. Mas sem dúvida, sem dúvida. A senhora se lembra de umas gurias que juntavam tampinha de PET,
Aí começaram como ONG primeiro, né? Depois acho que virou uma associação. Eles juntavam as tampinhas e depois vendiam e o dinheiro era convertido para ajudar o pessoal do câncer. Só não se lembra disso Eu aí. acho Teve que mais. continua. Eu acho que esse grupo continua. Eu me lembro, a associação dela se repercutiu tanto que hoje até no Paraná o pessoal junta para elas têm container até no Paraná. Uhum. Pelo critério de compromisso que eles tinham com as pessoas e era tudo muito bem esclarecido, né? A parte social da empresa, tudo, parte jurídica também. Isso daí eu acho que conta muito também para uma associação conseguir se manter firme, né? Porque no momento que vaza alguma coisa que seja ilegal ou que esteja fora de norma, já não fica muito bem visto no mercado, né? Sim. Eu acho que essa parte aí também é bem importante. Eu gostei bastante dessa parte aí que vocês colocaram aí. Eu até nem sabia de leis. Eu achava que a gente montava uma associação já tinha só um formulário escrito ali para te poder seguir aquilo ali. Agora vocês explicando já me abriu uma outra. Se tu quiser que ela seja legal, precisa fazer todo esse passo a passo. Diego já deu um desalento até, né, Diego? Eu olho isso, eu fico apavorada, eu confesso. Não, o Alexandre está desmotivando vocês, não é? Não, eu não estou desmotivando, só estou dizendo que tem que ter muita vontade, né, de fazer, de montar isso aí, porque olha... Mas é bem isso, assim, nas duas situações tem trabalho, tem que correr atrás. Fala. Assim, ó, aqui no Dunas, aqui, se montou agora uma associação por causa dos projetos, as verbas que está vindo lá da CUFA. Então, o pessoal começou a concorrer, né? Então, os primeiros projetos foram todos negados, porque o pessoal não tinha embasamento, né? Das leis, tudo direitinho para poder botar no projeto. Aí chegavam os projetos lá e não eram aprovados. Aí um dia o pessoal questionou, né? Que eles tinham dois projetos, um de 30 mil, que eram os projetos no bairro para ensinar as crianças a música, palestras sobre o tabagismo, sobre a importância que é não usar drogas, um monte de coisa. E são projetos bem, assim, sabe, legais, sabe, para periferia e tudo. E todos foram negados. Aí um dia o pessoal se juntou e mandou um e-mail para saber, né? E aí a CUFA explicou porque o motivo, e era bem isso aí mesmo. Eles não tinham baseamento de explicar por que era assim e qual artigo que foi colocado isso. Então é bem importante. Às vezes as pessoas entram no negócio e não sabem como funciona o negócio. Mais alguém? Só para contribuir no que o Alexandre e tu, Gisela, estavam apresentando, hoje a maneira fácil de abrir um CNPJ é somente um MEI, né? Na verdade, tem várias restrições, tu consegue emitir, o faturamento pode ser no máximo até 80 mil, se não me engano. Então, hoje uma maneira fácil é somente essa, mas com várias restrições, é realmente para poucos serviços ou poucos produtos, né? Pode emitir poucas notas. E aí a segunda opção mais fácil sim seria a associação, porque tu consegue fazer na própria cidade, né? Que era o que tu comentavas. A gente consegue fazer dentro do cartório no próprio município. Todo o restante, como o Alexandre falou, vai lá para a Junta Comercial daí em Porto Alegre, que entra o caso das empresas, né? A partir do momento que tu sai do MEI, que é o microempreendedor individual, o próximo regime tributário seria o Simples Nacional, né? O Simples Nacional já tem toda uma burocracia maior para, então, a gente constituir empresa e também a questão de cooperativas, né? É um trabalho maior. E da questão que você comentava, Gisela, também sobre estatuto e regimento interno, só para poder contribuir, o estatuto está mais voltado para a questão das normas, né? O regramento obrigatório, digamos assim, que tu necessita para constituir a organização, a cooperativa ou a associação. E já o regimento interno, eu até estava tentando abrir um modelo aqui, mas eu não tenho um programa específico para abrir, que eu tenho o exemplo da Sua Ecológica lá, que era onde eu trabalhava, né, a cooperativa, e lá a cooperativa tem o regimento interno. Né? Para que servia o regimento interno? Para falar realmente todo o procedimento interno da organização. Por exemplo, primeiramente tinha um escopo lá, né, de quem eram os conselheiros, quem era a diretoria, falavam dos funcionários, quem são os funcionários, quais seus cargos,
quais suas responsabilidades em cada cargo, né, porque isso não vai falar no estatuto. Por exemplo, de funcionário, o estatuto não fala. Então, o regimento interno, ele serve realmente para orientar o pessoal que está dentro da cooperativa o que pode ou não ser feito. Então, além disso, várias coisas simples. Por exemplo, quem é que poderia ficar com as chaves da cooperativa? Quem é que tinha acesso às senhas? Quem é que poderia usar os veículos? Em qual horário os veículos poderiam ser usados sem autorização de um superior? Então, por exemplo, como a cooperativa pegava produtos já de manhã cedo e até a tardinha, então, se não me engano, das 5 da manhã até as 8 da noite era permitido o motorista andar sem autorização de ninguém. A partir desse horário ou antes desse horário, ele teria que pedir autorização para a pessoa tal, né? Então, é tudo uma questão realmente de organizar o espaço interno onde esse empreendimento está, né? Por isso se chama regimento interno, né? Então, ele não está voltado para as normas, a normatização legal da cooperativa, mas sim para organizar esse espaço, né? Mais alguém? Podemos seguir viagem? Para não, só mais uma coisinha, pessoal. Sabe que eu gosto desse negócio aí, né? Assim, ó, tem como uma associação, uma cooperativa ser tombada, professor Felipe? Tem a possibilidade ou não? Depende do que tu chama de tombar. Pois é, eu ia perguntar isso também. Se é botar no chão, isso aí acontece sempre. Não, é que assim, ó, aqui em Pelotas, não sei se vocês sabem, tem um músico aí, o Jaguarão. Tipo, ele tem uma instituição e é tombada, e aí ele recebe uma verba do governo federal. Cortou o que tu disse, eu não ouvi pelo menos dia. Qual é o exemplo que tu trouxe? Não, tem um músico aqui na cidade de Pelotas, o Jaguarão, não sei se vocês conhecem. Ele tem, eu não sei muito bem, mas eu sei que ele ganha uma verba do governo federal e ele é tombado. Tipo assim, mas eu acho que o que é porque assim, ó, só para esclarecer aqui, né, até para o restante do grupo, né? Quando a gente chama tombado, não é botar no chão, né? Então, eu estou brincando, né? Então, isso. Existem registros de valores considerados culturais. Esses valores podem ser bens móveis, bens imóveis ou manifestações culturais. Vou falar de uma maneira muito simplista, assim, né? Então, o que significa isso? Que pode ser um prédio, pode ser um instrumento, um móvel, um artefato, ou pode ser uma receita de doce, pode ser a questão do sopapo, que eu acho que é disso que o Diego está falando, mas não tenho certeza, que são registrados em diferentes níveis, ou municipais, ou estaduais, ou federais. Eles são reconhecidos como de valor para as comunidades, ou do município, ou do estado, ou do país como um todo. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que os prédios do entorno da Praça de Pelotas, a biblioteca, a prefeitura, os 3 Casarões, o 7 de Abril, o Grande Hotel, tem algum desses tipos de registro. E, na verdade, aí ele se divide em 2 tipos. Um é os prédios ou faltou o nome, não é necessariamente prédio, mas o que eu quero dizer é que esse bem cultural, ele pode ser tombado, e aí isso significa que não pode haver nenhuma modificação para que ele continue sendo reconhecido como de valor cultural, ou ele pode ser inventariado, que aí é parte dele que precisa ser mantida. No caso de prédios, que é o que nos diz mais respeito aqui, os prédios tombados não podem ter nenhum tipo de modificação interna, externa, de instalação, de adequação, sem a licença do órgão competente. E os prédios inventariados, eles precisam manter a fachada,
a estrutura de cobertura e, às vezes, alguma característica a mais para permanecerem, né, considerados como de valor para a comunidade. Então, fechamos esse parênteses. Mas, Gisela, fala. Não, é que assim, ó, também existe a possibilidade do poder público, seja local, estadual ou nacional, declarar de utilidade, eu não sei se é utilidade pública, agora não me ocorre o termo. Interesse social? De interesse social. Por exemplo, as associações e cooperativas de catadores são declaradas dessa maneira. E, na medida em que elas são vistas e recebem esse documento, essa declaração, elas têm, sim, algum diferencial em recebimento, né, de verbas ou de prerrogativas, né, para o seu funcionamento. E isso eu já vi porque também, dentro das cooperativas que eu estava trabalhando, veio um aviso para que elas procurassem, né, obter esse documento das prefeituras locais, dos municípios, porque isso era benéfico e isso dava uma certa garantia e estabilidade no cumprimento lá do trabalho que elas realizavam na cidade, e além de dar o reconhecimento. Então, né, não é exatamente tombar, mas é um documento que garante, que dá um reconhecimento a uma associação ou cooperativa. É o que eu sei. Tranquilo, professor. Assim, não sabe o que é? É que aqui no bairro Dunas, aqui, o pessoal tem se juntado, assim, o pessoal mais antigo, que o bairro, a movimentação mesmo do bairro aqui é o hip hop, o pessoal gosta do hip hop e tal, é a tradição do bairro. E o pessoal tem feito, tipo assim, ó, tu me doa aí uma porta, me doa uma janela, para ajudar uma pessoa muito carente, que mora numa situação muito miserável. Então, o pessoal tem se ajudado, finais de semana, o pessoal tem construído chalé para as pessoas que são muito carentes. Até no Facebook, não sei se vocês estão vendo aí, eu entrei também num grupo aí que eu estou ajudando, ajudar uma casinha de 2 guriazinhas. A gente está concluindo a casinha lá, um chalézinho. E eu pensei, se nós tivéssemos uma associação aonde fosse registrada tudo direitinho, que explicasse que a ação seria para esse tipo de fim, né? Se a gente teria uma verba até para aquele dia assim, ó, hoje nós não temos do fio, a gente não conseguiu arrecadar, né? A gente não teve associados para nos ajudar. Vamos comprar o fio do dinheiro da associação para ir lá ajudar. Ou um dia tem que ajudar pagar um pedreiro para fazer um acabamento, alguma coisa. Eu pensei nisso aí, se teria essa possibilidade, né, através do que vocês estão trazendo para nós aqui. Eu acho que não exatamente isso, assim, não existe digamos, uma linha de recurso público ou de política pública que possa disponibilizar recurso, né, para esse caso que tu está dizendo. O que pode acontecer é, através de projetos, vocês conseguirem demandar. Então, tem um edital de apoio à construção de moradia popular em algum lugar, e aí a associação pode pleitear, digamos, junto a esse edital, ser uma das contempladas. Então, sendo associação em algumas situações, isso possa ajudar. Mas essa possibilidade, assim, de ter um fluxo contínuo de recurso que as associações possam acessar, não. E com relação a ser tombado como bem cultural, como patrimônio cultural, bom, aí existem alguns benefícios, mas eu não saberia te dizer nem de que natureza. Por exemplo, os doces de Pelotas são patrimônio cultural, são registrados como patrimônio cultural. Bom, o que isso traz de positivo ou de recurso direto para as doceiras? Eu acho que nada. Eu acho que ajuda no nome, na divulgação, no reconhecimento como algo diferenciado, como algo especial, que faz parte da cultura local, etc. Então, isso serve mais como propaganda do que exatamente como uma possibilidade de ingresso de recurso. Mas, repito, que é o que eu acho, eu não tenho certeza.
Tá bem? Bom, tá bem, muito obrigado. Eu vou passar para os guri. Até anotei aqui umas coisinhas aqui para passar. Tá bem. Depois, outra hora, vamos tentar conversar sobre isso. Hoje não dá, que na verdade eu estou olhando aqui no relógio e estou assustado. Mas eu acho que o Dunas tem uma associação, mas depois a gente conversa sobre isso. Tá? Eu fiquei Meninos. lembrando da tua colega lá, a Cris. Pois mas vamos depois em outro momento a gente conversa sobre isso. Mas então, o que a gente vai trazer agora? Nós vamos falar um pouquinho. Na verdade, eu me atrapalhei. Felipe e Alexandre, me ajudem. O que nós vamos ver primeiro agora mesmo? Vai ser o plano de negócios para orientação para construção civil, ou é o material que o Felipe vai apresentar? Não, era o plano de negócios. Então tá. Para construção civil. É o slidezinho aquele. Eu corri tanto que eu me perdi. Então, assim, lembram que nas aulas anteriores, nós vimos primeiro estudo de viabilidade e depois como se constitui um plano de negócios. E a gente tinha dito para vocês que a gente estava sempre trazendo exemplos a partir da ideia de constituir um empreendimento solidário, tá? Na área da construção civil, mais especificamente para um empreendimento que fosse trabalhar com manutenção predial. Tá? Então, o que a gente vai trazer agora? Nós vamos, juntando as duas coisas, né, o estudo de viabilidade e o que a gente já viu sobre plano de negócios, vamos trazer aquelas questões e tentar ir construindo. Na verdade, se a gente estivesse com mais tempo ou em sala de aula, a gente ia ir perguntando para vocês. Ou não dá para escrever no quadro e acaba que o pessoal custa para ligar a câmera, custa para abrir o microfone, nós já estamos sempre meio para outra coisa. Mas a ideia é essa, assim, né? E pensando como que nós, vamos pensar nós, associados, interessados em constituir um empreendimento que tivesse como objetivo a prestação de serviços na área de manutenção predial, como é que a gente ia fazer isso? Então, vamos lá, Felipe. Vamos. Então, um plano de negócios, né, e depois é o material que o Felipe vai trazer depois, um plano de negócios que nós possamos apresentar numa empresa de financiamento para buscar algum financiamento, um plano de negócios que a gente possa apresentar junto a uma incubadora para buscar que ela acompanhe na constituição do nosso empreendimento, ou que a gente possa até apresentar para clientes, dependendo da situação. Ele precisa ter uma redação que é uma redação mais formal, né? Formal no sentido de que ela tem um conjunto, né, de tópicos, de itens que precisam ser apresentados. Então, o que está escrito ali? Eu fico falando, me esqueço que eu posso ler. Então, a redação para apresentação a instituições ou órgãos financeiros, apoiadores, associados potenciais, clientes, etc., que possa ser válida para qualquer empreendimento. Na verdade, o que nós vamos trazer para vocês tanto vale para o empreendimento de economia solidária como vale para o empreendimento convencional. Tá? Então, qual é a estrutura da redação, né, da escrita desse plano de negócios? Ele tem que ter uma capa, ele tem que ter um sumário. Todo mundo sabe o que é sumário? Sumário é o índice, né, que vai dizer todos os assuntos que vão ser tratados e em que página vai estar lá. A descrição do empreendimento, o planejamento estratégico, os produtos e os serviços que vão ser oferecidos, a análise de mercado,
o plano de divulgação e o plano financeiro. Eu estou brincando, eu estou rindo aqui no plano de marketing, porque hoje eu brinquei com o Alexandre e com o Felipe, que eu estou fazendo uma campanha para a gente parar com essa história de ficar botando nome estrangeiro na nossa língua tão rica e tão bonita que é o português. Então, ali não é marketing, ali vocês leiam divulgação, que é a mesma coisa em bom português e todo mundo sabe do que nós estamos falando, tá? Mas, então, esse seria, digamos, o conjunto mínimo de itens que precisam constar na estrutura desse nosso plano de negócios. Bom, para chegar nisso, antes nós temos que ter feito o quê? Aquilo que a gente já trouxe em outro momento. Então, nós precisamos ter identificado uma necessidade, nós precisamos provar a vantagem competitiva dessa nossa proposta, nós temos que definir o foco, nós temos que ser realistas com relação à condição desse negócio dar certo, nós temos que fazer um mapeamento de mercado, analisar o contexto, as conjunturas, as conjecturas, expor todos os riscos no plano, até por ali, né? Porque se a gente vai buscar um financiamento, não dá para botar todos os riscos, para também não achar que a gente é ingênuo ou iludido. Ter uma alternativa como plano B e, obviamente, né, apresentar esse plano de negócio para as pessoas certas, ou pelo menos buscar apresentar para as pessoas certas. Seguimos. Bom, está lá o nosso grupo associado, nesse caso aqui, manutenção, conservação e restauro de edificações. Então, isso é uma coisa que a gente costuma fazer quando a gente está em aula presencial, de perguntando para o grupo, né, o que sugeririam como possibilidades de oferta de serviço nessa área, manutenção, conservação e restauro de edificações. Bueno, como eu já disse que aqui as coisas ficam um pouco mais complicadas, nós já trouxemos essa lista mais ou menos encaminhada, não quer dizer que vocês não possam acrescentar ou dizer que alguma coisa dessas é bobagem. Mas então, por que isso, né? Porque aquela ideia, né, de antes de mais nada a gente definir o que a gente vai fazer. Boa noite, Fábio. Antes de mais nada a gente definir o que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar possibilidades. Então, mais ou menos, né, estão listadas, acredito que boa parte dessas possibilidades. No que diz respeito à manutenção e conservação, o que a gente tem lá? Consertos, pequenas obras e serviços, de quê? De pedreiro, de instalador hidráulico, de instalador elétrico, de instalador de telefonia, de pintor, ceramista. Ali já tem algumas coisas um pouco mais específicas, né, que precisam uma qualificação mais específica, mas que também podem estar no conjunto de possibilidades, que entra gesseiro, serralheiro, funileiro, marceneiro, jardineiro, limpeza residencial. Então, é um conjunto de possibilidades. Alguém tem mais alguma sugestão aí? Que mais que a gente poderia colocar aqui? Se a gente tivesse sentado, né, entre nós 10 ou 15 aqui, pensando, bueno, vamos tentar fazer um empreendimento de economia solidária que vai oferecer serviços de manutenção e conservação predial. Tem alguma sugestão a mais, vocês? Eu acho que está bem completo, né, hoje. Tem uma pessoa aí que ia dar mais uma sugestão que não está aqui. Ah, não, tá. Acha, Guto? Não tem mais nada aí? Eu ia dizer que não tinha serralheria, mas tem, tá lá. Que mais? Só faltou o vigilante da obra, né? Pode ser. Tu consegue botar aí, Felipe? Eu acho que não, né? Acho que não tem mais espaço na lâmina. Mas muda o tamanho da letra e vamos ver se a gente não consegue. Acho que é o serviço de vigilância. Pode ser também.
Por que não? Está no limite do limite, né, eu acho. Dá uma reduzida nessa letra, eu acho. Mas, professor, fala. poderia colocar também a coleta e o descarte dos materiais. A empresa poderia fornecer isso daí também. Pode ser. Tá certo. Acho que nós vamos ter que fazer 2 colunas. Bota provisória aí, depois a gente acerta, até para ficar isso depois. Tá? Não, viu? Já tem solução. Então, descarte de material inservível. Não sei se é bem esse nome, mas pode ser. Se tu aumentar esse quadro aí diminui as... Não é de resíduos? De resíduos, tá certo. Perfeito, Alexandre. Parece até que tu é da construção civil. Não, mas eu já sou quase catador. Aí apareceu um monte de espaço. Acho que está certo, acho que coleta e descarte de resíduos poderia estar incluído aí nesse serviço. Mais alguma sugestão? Seguimos? Vamos ver o outro lado daquela lâmina que traz as possibilidades dentro da área específica do restauro. Vocês lembram que sempre que possível, né, eu em especial sou meio que uma saudosista do curso de execução, manutenção e restauro, e acho que continuo tendo a certeza, não acho, né, que é uma área importante da atuação, né, tanto de técnicos de edificações quanto de engenheiros e arquitetos. Então é sempre bom a gente lembrar algumas possibilidades que a gente levantou aqui, né, a execução de ornatos, que eu acho que vocês lembram o que era, lá na parte de terminologia técnica a gente viu isso. Os revestimentos de argamassas, e aí entra a escaiola, aí entra o cimento penteado, entra outras argamassas específicas que eram usadas em prédios antigos, né, em prédios históricos. Tá aí as escaiolas. Os elementos em madeira, né, os serviços de marcenaria especializada, né, que tem coisas muito... que exigem uma competência profissional muito grande do marceneiro, e que cada vez a gente está tendo menos profissionais com essa condição. Os pisos, né, reconstituição de pisos, de esquadrias, especialmente as esquadrias de madeira, os ornatos de ferraria, né, que é outra área, né, o trabalho com ferro fundido, especialmente, está desaparecendo, eu já nem sei mais, até uns 10 anos eu ainda sabia quem trabalhava, hoje nem sei se ainda tem alguém que sobrou que trabalhe com ferro fundido. Os estuques, que a gente também já viu o que são, né? Então, aqui tem um conjunto de possibilidades. Agora, o Jorge está sugerindo ali. Eu esqueço de olhar aqui. Tu diz consórcio entre profissionais? Uma associação ofereceu um conjunto de serviços e outra associação não? Então, o que é que tu está falando? Tu diz fazer um plano de consórcio como se fosse um plano de saúde, tu paga um tanto por mês e tu tem o serviço de manutenção? Eu vou ficar adivinhando aqui. Acertei. É possível, é possível. Eu acho uma excelente ideia. Assim, não sei se todo mundo entendeu, tipo de um plano de saúde, tu paga lá 30, 50, 100, 200 reais por mês e tu tem acesso a um conjunto de serviços que ficam especificados em contrato, né? Porque isso não pode cair a casa e o ofertante, né, desse serviço tem a obrigação de fazer tudo de novo. É meio como um plano de saúde, é como um seguro, né? Muitos seguros têm nesse formato. Então, tu paga um tanto por mês e tu tem acesso a um conjunto de serviços. É possível, sim, mas aí não está ainda nisso que nós estamos levantando aqui. O que nós estamos levantando aqui são as possibilidades, né, de serviços nessa área que a gente escolheu. O que tu está trazendo, Jorge, vem depois, que é na forma como a gente vai oferecer esse serviço. Mas eu acho muito interessante.
Então, voltando para as questões que nós estamos trazendo aqui, dificilmente, né, uma associação, por exemplo, entre 5, 10, 15 profissionais que fosse, que eu tendo a achar que para esse tipo de proposta nossa não pode ter muita gente, mas mesmo que tivesse 15, não iam conseguir oferecer todos esses serviços. Então, daqui, a gente tem que ver entre aquelas pessoas que estão pensando em organizar a associação, que estão se organizando, né? Qual é o perfil profissional dessas pessoas e o que elas podem oferecer. E até se, bom, ter um instalador elétrico no grupo é fundamental, nós não temos nenhum. Então, vamos sair atrás de alguém. Talvez isso possa ser viável, né? É claro que essa pessoa tem que estar em sintonia com um grupo, tem que ser uma pessoa que concorde com aquilo que o restante do grupo já pensou em termos de organização, de rotina, etc. Foi até aqui? Podemos seguir? 10:09. Vamos lá. Então, depois, que é isso que eu estava dizendo, viu? Eu já adiantei serviço aqui. Quem são os associados? Ou seja, quem é esse grupo que está se organizando? Qual é o seu perfil de comportamento? Né? Comportamento não é no sentido de bom comportamento ou mau comportamento. Qual é o perfil dessas pessoas? Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quais são suas habilidades e vocações? Quais são suas experiências? Qual o seu conhecimento técnico ou prático sobre os serviços a serem ofertados? Qual sua relação com os demais componentes do grupo? Então, assim, eu acho que a gente deve sempre partir de uma premissa, que se eu hoje tivesse 20 ou 30, eu não diria isso, mas hoje eu digo. Gente não é um bicho fácil de se lidar. Então, é preciso ter isso muito claro quando a gente resolve se organizar em grupo. Mas o mais difícil talvez seja a gente desenvolver a capacidade de empatia com o outro. O que significa isso? É se colocar no lugar do outro, é respeitar o outro, é compreender o outro e não exigir do outro, muitas vezes, aquilo que nem nós mesmos oferecemos, tá? Isso vale para casamento e também vale para associação, gente, tá? Para dar certo, essa questão, né, de empatia, ela precisa ou existir ou ser desenvolvida. Senão tem tudo para não dar certo. Porque se a cada pequeno problema eu entro em atrito com o outro, eu cobro, eu diminuo, eu recrimino o outro, não tem como dar certo. Então, quando a gente fala em perfil comportamental, a gente está falando um pouco disso, assim, né? Da real disposição das pessoas que vão compor esse grupo de se entenderem, de se reconhecerem como um grupo e de colocarem o seu objetivo acima das questões menores. Então é isso, assim, lá numa reunião ou numa assembleia, o fulano disse uma coisa que eu não gostei, a Beltrana atravessou em não sei qual assunto, o ciclano trouxe uma coisa que não tinha nada a ver. Bueno, eu não vou sair também rasgando, nem recriminando, nem literalmente batendo boca. Eu vou... até se ele errou, eu não vou cometer o mesmo erro. Então, isso é um exercício que não é fácil, né? Não é nada fácil. E talvez isso seja o mais difícil para se constituir e se manter organizações que dependam da constituição de grupos. Muito mais difícil do que fazer o estatuto ou registrar lá no processo de legalização, né?
E essa questão, Gisela, eu acho que tem que reforçar, é importante, do perfil comportamental, por quê? Porque as pessoas podem concordar em tudo, achar tudo maravilhoso, fazer o estatuto perfeito. Chega na hora de executar a tarefa juntos, não conseguem, porque estão acostumados com alguém mandando, porque estão acostumados de trabalhar sozinho e não estão, na verdade, tão abertos assim ao trabalho cooperado. Então, isso é uma coisa muito importante, porque esse perfil tem que ser desenvolvido e tem que ter claro, olha, eu não estou acostumado, mas eu estou aberto a fazer isso. Porque, às vezes, a pessoa não sabe que não está acostumada, mas também não está aberta. Aí é difícil, né? Aí é mais que difícil, é impossível. Aí não dá. Né? Então, as pessoas têm que querer isso, sabendo que é difícil. Então, é uma coisa importante ressaltar. E é uma coisa que não começa pronta. Isso tem que ser construído ao longo de todo o processo e vai permanecer sempre sendo construído. Porque sempre vão haver diferenças, divergências, posições diferentes, né? Então, é uma construção permanente quando a gente se dispõe a trabalhar num coletivo. Bueno, a questão das habilidades e das vocações e das experiências de cada um, né? Isso é fundamental, que é aquilo que eu já... Por isso que eu disse que eu tinha adiantado. Então, as experiências são muito importantes. É sempre bom lembrar que a experiência tem que ser positiva, né? O cara é marceneiro, mas ele é um péssimo marceneiro, então não adianta ter experiência. Ele tem que ter habilidade e vocação, né? Muitas vezes até não tem a experiência, mas em função da habilidade e da vontade de fazer certo, ele pode ir aprendendo no processo. E talvez aqui, especialmente na área da construção civil, a gente possa reforçar a importância de algo que existiu ao longo da história da humanidade, se perdeu, e hoje se perdeu na maioria das áreas profissionais, mas na construção civil ainda se mantém em alguma medida, que é a relação de mestre e aprendiz. Né? Talvez você tenha visto história, não é para falar, Alexandre. Se eu abrir para o Alexandre falar a história de mestre e aprendiz lá na Europa medieval, ele vai acabar com a aula aqui. Acabar só na... Vou dar uma risadinha. não vou falar. Mas é uma história muito importante e que nos traz exemplos que precisam ser recuperados, né? Isso passa também pelo reconhecimento do saber dos mais velhos, que é uma coisa que vem se perdendo de uma maneira quase assustadora. Não porque eu seja mais velha, hoje em dia, em quase todos os grupos que eu estou. Mas a gente sabe, né? Quem já andou bastante vida fora, sabe o quanto se tem para aprender com aqueles que têm experiência, né? E isso é lá na idade medieval, isso é lá na aldeia dos índios, dos indígenas, né? E isso deveria ser também mantido na nossa cultura. Mas essa relação de mestre como aquele que domina um ofício e aprendiz como aquele que está em processo de aprendizagem e que é beneficiado com o conhecimento desse mestre, isso é algo que precisa ser resgatado em muitos espaços e na construção civil reforçado como algo positivo. Não é à toa que a maioria das pessoas que entram na construção civil entram como servente. E depois vão para meio oficial, depois vão para oficial. Por quê? Porque elas vão aprendendo com aqueles mestres, né? Inclusive tem o próprio nome, é uma das raras profissões que mantém o nome de mestre de obras, né? Isso, quem sabe onde o Alexandre não tem tempo para... O Alexandre não,
nós não temos tempo para ouvir o Alexandre e falar sobre a formação do artesão, né, nas comunidades de tempos passados. Mas, então, é fundamental a gente definir isso no grupo, né? Quem sabe o quê, quem pode trabalhar com quem tem vocação para o quê, quem tem habilidade com o quê. E é praticamente a mesma questão, né? Quem tem conhecimento técnico e prático sobre os serviços a serem ofertados. E, obviamente, né, que volta para a questão que tem mais a ver com comportamento e com relacionamento social, né? Qual é a relação entre os diferentes componentes do grupo? E aí tem uma questão que ela é bastante importante, assim, né? Que são as relações de parentesco dentro de associações ou cooperativas. Elas têm sempre dois lados, né? Tem um lado que é muito positivo, e tem alguns grupos onde a base da associação ela é exatamente familiar. Mas tem algumas situações em que isso pode não ser tão positivo. Então, uma associação de 8 pessoas, onde 3 ou 4 são da mesma família, tem mais um problema, digamos assim. Eu ia dizer tem tudo para dar errado, não vou exagerar. Tem mais um problema para ser contornado, né? Que é isso. De repente, essa família passa a ter uma preponderância na sua vontade, o seu voto, a sua compreensão do processo passa a ser maioria diante dos demais, e isso pode ser um problema, né? Então, não é que não possa, mas é preciso que se observe, né, as consequências desse tipo de relações. Tá? Perguntas até aqui? Eu prometi para o Alexandre que nós ia acabar tudo que nós tínhamos que ver hoje, e ainda falta bastante coisa, vamos lá. Mas temos espaço para pergunta. Seguimos? Sim. E tem o conjunto de slides do Felipe. Eu sei. Na verdade, assim, ó, o do Felipe tem uma parte que ele vai só dar uma passada por cima e o resto é um slide só, então vai dar certo. E aí, depois, a questão dos serviços que serão prestados, né? A partir de toda essa análise, vamos dizer assim, né? Primeiro aquela anterior, né? De quais as possibilidades que teríamos dentro daquilo que a gente se dispôs a trabalhar, e a partir daquilo, né, essa relação, essa compreensão, esse reconhecimento de quem são os associados. Aí a gente começa a funilar para fechar em quais serviços nós estaremos realmente oferecendo. Tem mais algum aí, Felipe? Estou meio perdido para variar. Ainda tem um monte de coisa. Depois, vamos falar rapidinho aqui, né? A estrutura que a gente vai optar. Então, nós vamos ser uma associação informal, nós vamos ser uma associação legalizada, nós vamos ser uma cooperativa, e aí sim, né, vamos começar a falar entre as pessoas que estão se organizando, quem vai ocupar cargos e funções. Bom, vamos resolver quem vai ser o presidente, o diretor, vamos ver quem é que vai exercer a função de secretário, quem vai cuidar das questões financeiras e contábeis, que normalmente é o tesoureiro, às vezes tem mais de uma pessoa, e tem outras... Às vezes não, é obrigado, não é? O tesoureiro é obrigado. Isso sim. Não, eu achei que tu está dizendo que alguém vai ser obrigado a assumir essa porque ninguém gosta. Não, presidente, secretário e tesoureiro, se for uma associação legalizada, que eu saiba, precisa ter.
Tá? Mas, para além dessas, pode ter outras funções. Então, quem é que vai, no caso ali do nosso serviço de manutenção, né? De manutenção predial, quem vai ser responsável pela divulgação? Quem vai ser responsável pelo controle de ferramentas? Quem vai ser responsável pela compra de materiais, pelo controle de estoque, no caso de se ter algum material estocado? Quem vai ser responsável pelo depósito onde a gente vai guardar o veículo? Quem é que vai dirigir o veículo? Quem é que pode, quem é que não pode dirigir? Então, isso tudo são coisas que, linkando, articulando, olha a minha campanha de não usar nome em inglês, articulando com aquele perfil dos componentes da associação, a gente pode começar a ir avançando para essas definições. Depois vem uma coisa importantíssima, né? Que investimento cada associado poderá fazer? Vamos voltar para o nosso exemplo. É uma prestação de serviço de manutenção predial. Muito bem. E aí, a gente tem que ter um mínimo de ferramental. Nós precisamos ter um veículo para transportar as pessoas e as ferramentas para o local das obras. Nós precisamos ter alguns equipamentos básicos. Nós precisamos ter aquele uniforme, né, ou aquela roupa de trabalho que a gente tinha falado já na aula anterior, né, para o cofrinho não ficar de fora. Então, para isso tudo eu preciso de um recurso. Né? Quando eu falo eu, não é eu, gente, é a associação. Da onde? Exatamente. E podemos ter capital de giro ou não. Nós podemos iniciar só com um investimento para aquisição do básico e com o tempo ir constituindo um fundo que possa ser um capital de giro. Mas de onde é que vai sair esse dinheiro inicial? Ele precisa ser em dinheiro, em primeiro lugar. Bom, se for, nós temos que quantificar o quanto nós precisamos e dividir, ver se cada um pode colaborar, mas ele pode não ser dinheiro. Pode ter um que tem o carro, outro que tem a betoneira, o outro que tem a maquita e mais uma parte do ferramental, o outro tem uma garagem que pode transformar em depósito ou na sede da empresa. Então, tudo isso, de certa maneira, é uma forma de investimento, que pode ser em dinheiro, pode ser em capital, ou pode ser em infraestrutura. A questão do crédito que o Jorge levanta aqui, eu não sei nem se está tratado aqui, eu acho que não. Mas a questão do crédito, ela é muito importante de ser discutida no grupo. Bom, nós vamos precisar fazer um empréstimo, e aí, vale correr o risco? Se o empreendimento naufragar, como é que nós vamos pagar isso? Bom, para o que nós vamos usar esse crédito? Nós vamos comprar ferramentas, comprar equipamentos, comprar o veículo. Se o empreendimento não der certo, a gente consegue reverter isso em dinheiro de novo. Todas essas questões precisam ser cuidadas, tá, gente? E aí entra uma outra questão, que é a distribuição das cotas, né? Quando a gente trabalha com economia solidária, a gente não fala em lucro, né? Na verdade, a organização é feita para que não haja lucro. Porque o que é o lucro, né? O que compõe o lucro? É o retorno que o capital investido me dá, né? Nesse caso, em função de uma produção, né, de um processo produtivo ou de um processo de prestação de serviços. E aí o lucro implica em exploração do trabalho do outro, que é aquilo que a gente vem mostrando que é a grande sacanagem do capitalismo, né? Então, na nossa associação aqui, a ideia não é ter lucro, é ter sobras que vão ser divididas entre os associados. Então, em princípio, não se pensa na possibilidade de um ganhar mais que o outro. Não é prolabore. Até pode ter prolabore, Jorge,
Mas era exatamente isso que eu ia dizer agora. O que acontece? O Prolabore, para quem, eu não sei nem, talvez até o Felipe possa me ajudar ou me corrigir se eu for dizer bobagem. Numa organização, quando diversas pessoas investem capital, investem dinheiro, mas algumas trabalham efetivamente, tem uma função lá administrativa, ou tem outras funções. Então, essas pessoas que desempenham atividades dentro da empresa recebem o que se chama de prolabore, que é um ganho acima dos demais, como se fosse um salário, em função do quanto elas trabalham. Aqui, até onde eu entendo, não é prolabore. Ele pode ter uma diferença de cota para aqueles que exerçam função ou de mais responsabilidade ou de mais competência técnica, mas que tem que ser acordada no início e que tem, inclusive, um limite, que eu não lembro qual é, mas o que ganha mais não pode receber mais do que 2, 3 vezes do que o que ganha menos. É sempre uma diferença muito pequena ou bem menor do que a gente vê no mercado de trabalho entre aqueles que ganham mais dentro de uma associação, uma cooperativa, e daqueles que ganham menos. Tá? Que o Alexandre disse, o negócio é não entrar no vermelho ou ter uma previsão de entrada maior do que saída até cobrir o empréstimo ou o investimento. É bem isso. No cooperativismo, o lucro é igual às sobras, porque, na verdade, ele não é lucro, eu não estou lucrando em cima do trabalho do outro, né? Nós, conjunto de associados, prestamos um serviço, recebemos uma remuneração por essa prestação de serviço, e essa remuneração vai ser dividida mais ou menos de forma equitativa entre o conjunto dos associados. Não tem ninguém que vai ganhar em cima do trabalho do outro, em resumo. Bueno, que é isso que eu estava falando, quase me perdi. Como é que vai ser feita a distribuição das cotas? Qual é o próximo, Felipe? Tem próximo? Tem. Meu Deus, ainda tem uns quantos próximos, e eu achei que estava acabando. Então, dentro daquela ideia de qual vai ser o recurso investido, né, a gente tem que decidir o que será possível adquirir com os recursos disponíveis. E aí entra também a questão do crédito, né? Bom, precisamos comprar isso, aquilo, precisamos cobrir os custos de legalização dessa associação, vamos usar um prédio emprestado, mas temos que fazer ligação de água e luz, então todas essas despesas precisam ser contabilizadas para ver até onde que a gente pode ir com os recursos que o conjunto dos associados dispõe para colocar no início desse processo. A sede, né, que é muito importante, né, onde é que vai estar a sede desse empreendimento, então, levar em consideração, dependendo do empreendimento, na facilidade de acesso, a facilidade de encontrar de enxergar, né, esse prédio. No caso nosso é importante isso, não é? Eu penso que não, mas se fosse uma loja de materiais de construção, isso talvez seja importante. Tem aí que ver, botar na balança a questão do custo-benefício. Bom, tem lá a garagem do fulano que a gente pode iniciar e não tem custo, mas tem, e que não é tão fácil de localizar, mas tem um prédio com melhores condições que a gente tem que pagar aluguel. Vale a pena? Não vale a pena? São todas questões que a gente tem que ter em vista. E no caso, né, do serviço de prestação o serviço de prestação de serviço, tá bom, né? De manutenção da construção civil, é o tipo da coisa que a sede da empresa não importa muito, tá? Porque ninguém vai procurar porque enxergou lá a propaganda na fachada e achou bonita. A gente vai por outros tipos de divulgação.
Se o projeto é bom, vai dar lucro e, consequentemente, crédito não seria problema. O banco adora. Mas nós é que não vamos para o banco para não dar dinheiro para o banqueiro, mas isso depois eu te falo. Eu estou quase sem voz, gente. Quais materiais, ferramentas, equipamentos, veículos serão necessários? Acho que eu nem preciso explicar muito, a não ser isso, né? Que é um conjunto de infraestrutura, vamos dizer assim, que é indispensável para iniciar, aquilo que a gente pode prever a médio prazo, e aí a partir de investimentos e reinvestimento, né, daquilo que o grupo for conseguindo produzir de recurso, e a longo prazo, tá certo? Próximo, Felipe. Acabou? É o último. Agora acabou. Gente, eu ganhei a minha própria maratona. Coitado. Vocês devem estar mais tontos do que cego em procissão. Não adianta mais de falar em cego em procissão, porque as pessoas não sabem o que é uma procissão, não sabem o que era um cego tentar caminhar numa procissão. Mas então, vamos lá. Eu juntei as duas coisas, viu, gente? O cego é em tiroteio, a procissão é o Cusco. Cusco em procissão, cego. Gente, assim, me dê uma ajudinha aí, perguntas, por favor. Fala, Guto. Não, professor, eu estava até rateando aqui. Calma aí. Por enquanto, nenhuma pergunta. Não? Que pena. Alguém mais? Gente, assim, não sei, agora eu vou falar aqui com o Felipe e Alexandre. Essa maratona aqui deixou eles tontos, talvez. E eu não sei se vale a pena a gente ainda trabalhar o que tu vai trazer, Felipe. Até porque a gente não conseguiu organizar os grupos. Eu não cumpri a minha promessa, Alexandre, de conseguir vencer tudo isso hoje. Apesar de que eu quase nem falei. Pois é, eu ia dizer, apesar da tua contribuição de ter ficado mudo, mas realmente era muita coisa. O que vocês acham, Felipe e Alexandre? Não vamos nem perguntar para vocês tudo, porque é isso, eu não estou enxergando ninguém, está só umas fotos imóveis, só me aparece aqui o Felipe, então vou perguntar para eles. Não sei o que vocês acham, se a gente retoma na próxima aula. Olha só, apareceu o rapaz lá. O que vocês acham, Felipe e Alexandre? Vamos deixar eles opinar. O que vocês acham, galera? Nós temos, assim, o quê? Uns 15 minutos, Felipe? Eu estava olhando aqui, eu acho que em torno de uns 20 minutinhos daria para apresentar. Tem uma pequena introdução de plano de negócios, depois o passo a passo ali, e depois o modelo ainda, né? Então, de 20 a 30, até eu acho que seria. Duvido. Eu, sinceramente, duvido. Não, eu acho que é demais para eles também. Na verdade, olha lá, o Fábio que nunca se manifesta, né, Fábio? Eu concordo contigo, Fábio. Concordam, galera? Assim, deixa eu só uma coisa aqui, a gente está tentando ver uma possibilidade de a gente ter mais um horáriozinho com vocês antes, porque assim, você sabe que nossas aulas estão acabando, né? Então, a Lília me passou o horário de vocês, e eu sei que tem um dia que a aula de vocês começa às 9 da noite. Que dia é? Segunda-feira. E se numa segunda-feira dessas a gente fizesse aí uma hora e meia de conversa antes das 9? Pode ser, professor. Viu o que dá ficar de câmera aberta, né, Guto? Essa segunda não dá porque é feriado, né? Mas... É feriado? Feriado do quê? Não tem nada. Não tem, não. O resto da turma, o que acha?
Por mim, Não, tudo bem. segunda não tem aula com o Carlos André? Com o André, quer dizer, pode ser segunda-feira. Pode ser, a gente fazer uma conversa aí entre, Não, sei tem lá, que 15 colega, para né? as Eu tô 8, de boa. ou 7h30, às 8h30, para dar aí o tempo da janta. Pode ser? Que hora? 7h30? Vai. Por mim, tudo bem, pessoal. Tem 3, e os outros, o que acham? Pode Vamos falar botar no com chat se tiver medo de abrir a câmera, o microfone. Porque é isso, a gente tem que ter audiência, senão não resolve. Não quer dizer que tem que ser na próxima segunda, tá, gente? Numa segunda. Fala, Sidney. Por mim, tudo bem. Nessa segunda a gente não vai ter aula. Podia ser das 9 às 10, não precisa ficar ruim? Essa segunda vocês não vão ter aula? Não. Ah, pois então. Ué, mas vocês acham bom esse horário das 9 às 10? Não. Eu cheguei Não, tem que ser mais cedo. É que eu Tem que ser mais cedo. nas aulas Das 8 às 9? Das 8 às 9h30, não sei. Eu tô só opinando. Eu, nessa segunda-feira, eu tenho uma reunião, mas aí, Alexandre e Felipe, quem sabe para o Felipe tocar essa parte? Claro, essa parte do Conversar um Felipe pouco mais, pode não ser? é pouca e não é pequena essa parte, e é fundamental. Então, se pegar segunda e depois quarta, fecha. Fecha todos. Redondinho. Aí depois, Tá bem. na outra quarta, vem a professora Márcia e a professora, eu não lembro o nome nunca, Também esqueci. lá de Rio Grande, para falar dessa parte contábil. Tu pode, Felipe, nessa segunda? Segunda-feira posso. Aí a gente pode fazer essa introdução, fazer o E passo quem a passo. sabe isso, e separar organizar os grupos. Isso. Pode ser? Só que aí tem que criar um outro link, porque esse aqui só eu que posso aceitar, tem aquela coisa horrorosa. Ah, sim, mas aí eu crio um link e posto no grupo lá. E posta no grupo. Isso. Tá bem, meninos e meninas? Hoje é só uma menina, a Cris não veio. Aí tu vê o horário melhor, só avisa ali e deu. Eu acho que a gente já pode decidir aqui para ir com esses que estão aqui, o que vocês preferem? Por mim, só Acho que no primeiro horário, só. 7h30? 7h30. Então tá, pode ser, Felipe e Alexandre, 7h30 às 9h, e aí a gente promete que encerra às 9h, talvez até um pouquinho antes. Tá bem. Então tá, e é bom porque o Eduardo pode participar, o Eduardo tá saindo sempre às 8h30, né? Ah, é bom mesmo. Ah, também, né? É. Então tá, gente. Então tá. Boa noite. Não tô correndo ninguém. Tá, uma boa noite para todos. Uma excelente quinta-feira para todos. Desculpem a correria. Boa Esse material vai semana. ficar todo disponível lá para vocês Boa olharem. semana, boa final de semana. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.